Olá, meu nome é Loreta, sou ginecologista e obstetra. Eu trouxe hoje aqui Dr. William, Dr. Guilherme, para a gente falar aonde a ginecologia e a endocrinologia se encontram. Então, como eu pedi para eles, a gente vai falar um pouco de testo em mulher. Qual é a experiência deles e para que serve. Sim, testo é bom para mulher? Tudo na vida da mulher melhora com testo? Não, na verdade, do ponto de vista ginecológico, vou falar a minha parte agora. Do ponto de vista ginecológico, a testo é boa para mulher que tem síndrome de alteração do comportamento sexual, que são as baixas respostas sexuais, que costuma acontecer naquela mulher que vai chegando na perimenopausa, menopausa, onde a produção de testo cai. Por que cai a testo? Porque o cérebro olha e fala assim, não vai mais ter filho? Então quer transar pra quê, filha? Não vai produzir testo. Então a libido da mulher cai. E aí existem dois tipos de libido. A primeira libido é a libido espontânea, que quando você tem 20 anos é aquele homem maravilhoso, transa todo dia, aquela paixão louca, você casa, fica mais velha, a sua produção de testosterona cai e a sua libido espontânea também vai cair. Então você vai ser mais... O que é mais comum no comportamento sexual feminino? A resposta sexual ao estímulo, que a gente fala de estímulo responsivo, que é quando o homem vem, te compra um presente, te leva para jantar, ouve o que você fala, ele te trata bem. Quando o homem te trata bem, você fica mais feliz, né? Imaginou? Você vai no cabeleireiro, se arruma toda e o cara fala, nossa, nem parece que cortou, gastou dinheiro à toa. Você não vai transar à noite com o cara, né? Acabou com a vontade já, acabou. Né? Agora ele fala assim, nossa, você tá linda, maravilhosa, te escuta. Essas coisas aumentam o desejo da mulher, porque a mulher precisa de um companheiro, a mulher não precisa de um macho, né? Acho que em alguns momentos a gente precisa de um macho. Macho, mas nem todos. Né? Mas não toda hora, toda porque hora. A gente não é assim. Então, no meu ponto de conhecimento, o que a gente tem em ginecologia é o uso da testo durante 3, 4 meses para ver se melhora nas mulheres que têm a síndrome. Então, você tem um questionário sexual. E esse questionário é que vai te quantificar qual é o grau que a mulher tem, que é aquilo que a gente conversava outro dia. Às vezes a pessoa vai chegar, não estou com vontade. O médico nem pergunta, mas como é a sua relação? Você tem desejo espontâneo? Você pensa em sexo? Se seu marido vem e te beija, você fica arrepiada, fica com vontade, né? E esquece de quantificar isso e orientar a mulher, não, dá testo. E fica naquele vício de dar testo. Então, às vezes, você dá um pouquinho de testo, realmente melhora. Mas vai melhorar uma semana, 2. Na terceira semana, aquele vai ser o novo platô. E se eu sou mulher e não quero só usar testo em termos de reposição para melhora da minha vida sexual e quiser usar testosterona para ganho de massa muscular, tem lugar para isso na medicina? Na verdade, não teria. Porque a gente sabe que não é um fator limitante para a mulher. A mulher, a fisiologia dela se comporta muito bem com uma testo baixa. A mulher não é feita para suportar doses altas de testosterona. Ela não vai ter uma melhora exacerbada porque a testo aumentou. Lógico que isso depende muito do contexto, de quanto a gente está avaliando de testo. Então, se a gente às vezes está pensando na melhora de performance no esporte, uma mulher em uso de anticoncepcional, que a testo baixou demais, pode ser que você melhore a performance dela colocando testo. Mas aí tem que ser com muito cuidado, muito critério, envolve tudo aquilo de avaliar se está com a alimentação certa, se está com o treino certo, antes de pensar na testosterona. Porque por mais que a gente pegue ali uma testosterona mais baixa, a mulher, ela funciona fisiologicamente com aquilo. Ela não precisa de uma testo muito além para funcionar. Não precisa dela lá no limite 80 para ela estar funcionando bem. Não, e tem outra coisa, testo para mulher é um exame ruim, né? Exame de sangue de testo para mulher é ruim, porque a testo é uma molécula muito pequenininha. E menos de 4% é a testo que a gente chama de testo livre. O resto tá tudo dentro de um carrinho, porque a testo é folgada. Ela não gosta de andar sozinha. Ela monta num carrinho, que é o SHBG, e ao montar no SHBG, ela tá guardada. Na hora que você precisar, o metabolismo, o cérebro e o metabolismo, eles vão liberar essa testo.
Mas a gente não pode ficar em doses suprafisiológicas. Mas eu tenho algumas pacientes que eu repuso a testo, o testo ficou alto, que nem aqueles casos que a gente discutiu, e a mulher se sente muito bem. É nisso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente precisa rever esses casos, acompanhar esses casos, porque tem muita mulher que vem aqui no meu consultório e fala assim, não, doutora, eu preciso de testo porque eu tô sem desejo nenhum. Mas às vezes não é o desejo, né? É só a resposta espontânea dela que é baixa. E falando nesse tipo de paciente, de testo, tudo, qual a sua experiência com testo em mulher? Minha experiência com testo em mulher eu considero muito boa, mas eu levo muito em consideração isso que você falou. Quando a gente compara homem e mulher, o tratamento com testosterona, eu vou defender os homens. O homem é muito mais fácil. Por quê, né? Quando o homem se queixa da dificuldade sexual, ele vai falar, doutor, não, eu tô tendo disfunção erétil, o membro não está duro. Se você solucionar isso para mim, vai tudo resolver. E realmente é assim. Você entra, por exemplo, com um Viagra, um Cialis ou a própria testosterona, o pênis fica erétil, ele volta a ter relação sexual, vai ficar feliz da vida, vai ficar agradecido. Já a mulher não é assim. Não é como se você melhorasse a lubrificação dela e tudo solucionou. Não, a mulher é multifatorial, como você falou. De repente você melhorou um pouquinho a questão com a testosterona, mas você não melhorou o restante. Que é o relacionamento dela com o marido, né? Eu acho que o que seria o ideal? Qual a pessoa ideal para receber testosterona? É a mulher que já conversou com o parceiro sobre a dificuldade que ela está tendo em relação ao libido, o que de repente na conversa eles podem melhorar para que ela se sinta mais desejada e ela se sinta mais excitada, tá? Pelo próprio parceiro. Então é a mulher que conversou com o parceiro, que depois de repente procura um terapeuta para conversar em conjunto, para que uma pessoa terciária, que é o terapeuta indicada, para aconselhar, né? Ele tem uma formação adequada para aconselhar aquela mulher como possa melhorar a relação sexual dela com seu parceiro. Depois de tudo isso não funcionou, ou se funcionou, precisa de mais um pouco, esse pouco que precisa da testosterona, seria interessante? Seria. Então aí seria a indicação ótima, né? Infelizmente a gente sabe, como tudo na endocrinologia, né? As pessoas procuram agora endocrinologia para tudo, né? Emagrecimento, libido, ou procura medicina na questão do antidepressivo. Não querem, tem preguiça, né, de fazer essas outras partes mais burocráticas, né? Querem logo a medicação. Em vez de procurar um terapeuta, não, toma um remédio que na teoria vai tudo solucionar. Não vai, em vez de conversar com meu parceiro, eu vou aplicar testosterona e tudo vai solucionar. É mais fácil, mais prático. Porém, esse mais fácil, mais prático, muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é o mais recomendado. Não é nem é duradouro, nem é duradouro. Porque você põe testosterona em mulher, fica bom 1, 2 semanas, 3 semanas, mas se ela não tiver um bom relacionamento com o parceiro, se ela não souber o que ela quer, né, para poder falar para ele, porque uma coisa importante é como eu quero ser amada, né? Eu acho que falta isso para a mulher. E os homens têm uma dificuldade, a geração de vocês nem tanto, que vocês são mais novos, os homens são mais abertos. Mas os casais mais velhos, os homens não costumam se preocupar com o que a mulher quer, o que é bom para a mulher. Então o que o homem esquece, eu sempre brinco, que ele tem que trabalhar, fazer o serviço render para a mulher, porque se a mulher gozar, tiver o orgasmo, depois ele vai. Não, os caras querem... Já, né, como eu brinco com as minhas pacientes, no cutuco de uma vez só e a gente fica lá esperando. E a gente demora, às vezes um probleminha pequenininho, que na verdade não é nada pra gente, é um negócio grande que já atrapalha tudo. Às vezes uma palavra que o homem fala, sabe, uma bobagem, a gente valoriza e aquilo atrapalha, né? Homem é muito mais pragmático, homem é rápido em tudo. Parece que não se encaixa, né, os dois sexos, por quê? O homem tá tudo ruim, ele quer transar. Se tá tudo horrível na vida dele, pelo menos ele quer transar, porque ali é uma coisa que tem que estar bom. Relaxante. Tá relaxante. Pra mulher já pode Agora, se a mulher tá estressante. tudo ruim, ela nunca vai querer transar. Não adianta. Se a mulher as coisas estão ruins no dia a dia dela, no estresse, no trabalho, em tudo, ela não vai querer ter disposição, não vai ter disposição de chegar em casa e transar. O homem não. O homem se matou o dia inteiro, tá acabado, caindo na cama. Opa! Surgiu a oportunidade de fazer sexo, ele vai fazer, ele não vai perder, porque aquilo pra ele é uma coisa muito boa, né? Não importa que se o mundo estiver caindo, ele vai transar. Então isso não encaixa muito bem. Então se de repente o parceiro compreender isso, que a mulher precisa estar bem como um todo, tudo seria mais bem conversado, né? Não existiria aqueles conflitos dentro do relacionamento. Não é? Porque na verdade o que acontece é que o homem faz sexo pra ficar bem.
Mulher faz sexo Quando se está bem. E para o homem, o que acontece é que ele faz sexo, ele sabe que vai gozar. A quantidade de homens que não conseguem gozar é mínima. Mesmo o cara que tem ejaculação precoce, ele goza, né? Exato, ele tem o prazer dele, né? Mas a mulher, você entra na relação não sabendo se você vai chegar no orgasmo. Isso acho que é muito frustrante. E aí a testosterona fica com essa fama de que resolve a vida sexual de todo mundo. E pode resolver. Porque você tá aqui e sobe um pouquinho. Mas não é algo duradouro. Se você não melhorar a base, que é o relacionamento, fica ruim. Né? Tem que descobrir se tem um problema por trás, né? Se é a testosterona mesmo, porque normalmente não é. Mas muitas vezes é. O que eu sinto é que assim, as sociedades elas são muito restritas em relação a testo. Então tem pouco estudo e eles condenam demais a testosterona. Isso. E também não é assim, né? Eu acho que a gente tem que ter consenso, abrir trabalhos em relação a isso, mas os trabalhos que são desenhados com testo, eles são também, a maioria é mal desenhado, o problema é que usa 2, 3 drogas diferentes e depois compara, né? O questionário sexual ele é muito subjetivo, então às vezes fica difícil. E o que eu acho que o grande problema que tem no Brasil é que a testo que tem é testo para homem. Exato. E a mulher vai e usa aquela testo para homem. Né? Essa é a questão, né? O preconceito vem exatamente por generalizar. Como você falou, a testo tá aqui, você jogar para cá, ela vai ter um benefício maravilhoso na esfera sexual. Só que você vai ter que tomar cuidado para ela ficar aqui. Porque se de repente você dá uma testo e vir para cá, não é que vai ser, nossa, agora eu tô muito mais excitada. Não, pelo contrário. Você vai ter a mesma resposta, só que aqui você vai ter muito mais consequências. Você vai estar se expondo a muito mais riscos, como principalmente deixar a mulher androgenizada, com engrossamento de voz, com o aumento do tamanho do seu clítoris, a contagem de pelos maior no seu corpo e até acne. Então, calma aí, cuidado. As pessoas são contra porque acham que todo mundo que faz testosterona usa aqui. Não, calma aí, a gente está usando aqui. E como faz para ficar aqui? Tendo um bom profissional. Tendo um bom profissional te guiando, te orientando em relação à dose, te monitorando, tá bom? Fazendo dessa maneira não haverá essas consequências, ou uma chance muito menor de ter essas consequências. O que não pode ter é generalizar e falar que não vai servir para ninguém porque vai dar algum problema, sendo que não, vai só trazer benefícios desde que bem empregada e que bem monitorada. A mulher ela tem testo, então quando tem essa queda de menopausa a gente tem que pensar que tem uma queda de testo também. Às vezes não precisa repor uma testo, pode ser um DHEA, um DEA, que é um hormônio precursor. Então acho que tem, às vezes, meios que não sejam a testosterona para fazer essa reposição. Mas a gente tem que pensar, mulher jovem tem testosterona, então... Essa dificilmente eu preciso repor. Essa dificilmente vai ter essa necessidade. Mas se alguém te procurar querendo performance e falar para você, Dr. Guilherme, eu quero ganhar corpo e quero usar testosterona. Normalmente a mulher ela tem uma aplicação porque normalmente tem um anticoncepcional envolvido, que diminui... Conforme a gente falou, essa questão, essa performance toda. Mas eu acho que o grande cuidado em você procurar alguém para fazer é as dosagens que isso vai ser feito. Porque às vezes pensa, quanto mais eu usar, melhor vai ser. Aí é o que a gente vê, aquelas mulheres totalmente desfiguradas, o rosto muda, o padrão corporal muda. E o grande problema grande parte desses problemas mudou, não tem mais como corrigir. Principalmente voz e clítoris. Mas, gente, voz pra mudar, você tem que usar dose muito alta. Às vezes não. Não? Eu sempre é muito dose responsiva. Porque na minha experiência, no que eu reponho, eu não tenho uma paciente com mudança de voz. Mas é que acho que nessa reposição mais fina, né, de às vezes uma menopausa, não vai gerar. Agora na performance é rapidamente, né? Por isso que não se utiliza. Não é incomum. Então, porque assim... Vai repor, a grande maioria acaba pegando drogas do mundo underground, de laboratórios não legalizados. Então, normalmente, isso já vem batizado com outras coisas, você não sabe que realmente... Eu não sabia que existia isso. Tem. Sim, e repõe dessa forma, principalmente em academia. Elas acham que estão tomando uma coisa e estão tomando 3, 4 vezes aquela coisa. Então, onde vem os problemas. Exato, né? Que a gente tem que entender agora, que a gente fala assim, a pessoa chegou pra gente, uma atleta, quer usar testosterona. Na verdade, ela não chega falando que quer usar testosterona. Ela chega querendo usar esteroides.
E existem milhões de tipos de esteroides, não só a testosterona propriamente dita. Até porque a testosterona na mulher, como o Gui falou, existe um risco muito grande. Então, normalmente vai haver outros meios, que ela sabe que há esses outros meios, porque ela ouviu de outras amigas, que também são atletas, de esteroides que não são a testosterona e que androgenizam, ou seja, deixam ela menos masculinizada do que se usasse testosterona. Então, ela usa outros esteroides. O grande problema aqui é que se ela usar em doses muito altas, mesmo que ele androgeniza pouco, ele vai androgenizar. E o outro problema, como o Gui falou, se for de um meio que não é de uma farmácia legalizada, isso pode vir contaminado com a testosterona e ela não saber, e ela tomar aquele esteroide, mesmo achando que aquele esteroide é indicado para mulher, ou seja, tem uma indicação melhor para mulher, só que tem testosterona no meio. Então é aquela mulher que refere, nossa, eu usei, por exemplo, o Deca, né? Que na teoria não tem essa androgenicidade tão grande, nossa, mas eu fiquei com a voz grossa no dia seguinte. Pois será que não tinha ali uma testosterona no meio desse esteroide anabolizante que fez com que ela androgenizasse? Então isso é muito perigoso, tá? E essas drogas que esse povo pega aí na academia? No submundo. No submundo, no underground? Underground. Essas drogas, elas são injetáveis, via oral? Que tipo de droga é? Na grande maioria, a mais comumente utilizada pelas mulheres é a oxandrolona, né? Que ela é uma droga, na verdade, de via oral. Porém, existem outras medicações também muito utilizadas para mulheres que seriam injetáveis, principalmente que a gente possui no mercado, que é a Deca, né, Durabolin, e também umas até de uso veterinário, né, que seria a Boldenona, que também são utilizadas por mulheres muito frequentemente porque não androgenizam tanto quanto a testosterona. Quando você fala em androgenizar, é dar Deixar essas características masculinas para a mulher. São drogas com baixas características masculinas e com muita potência anabólica, ou seja, ganha de criar músculo. Musculatura. Entendi. Então, por isso a gente vê essas atletas realmente que conseguem ter musculaturas muito grandes sem as características masculinas. Porém, como o Gui falou, são de mercados paralelos, não oficiais. Basicamente a gente pode falar aqui de realmente contrabando, né? Então é muito perigoso que essas medicações que você compra de um conhecido na academia seja contaminada com testosterona. E uma vez que você faz essa contaminação de testosterona com doses altas na mulher, meu amigo, ainda mais se você injetou, aquilo vai ficar na corrente sanguínea dela por meses. Aquilo vai androgenizar e vai causar uma dor de cabeça bem interessante. O grande problema é que quando ela nota o colateral, ela ainda estava em uso. Então, até toda essa droga ter as suas meia-vidas, passagens hepáticas e ser eliminada, ela ainda vai piorar dos colaterais. Então, quando a gente fala androgenização em mulher, a gente pega principalmente questão de voz, pelos, queda de cabelo, acne, que são as principais. Se não tomar cuidado, que não é incomum, hipertrofia do clítoris, então vira uma questão cirúrgica. Então, se não para a tempo, principalmente voz e clítoris, é cirúrgico. Mas se injetou, não tem como voltar. Esse é o problema, né? Mas o problema é que às vezes a pessoa ainda nota, mas não dá nada e continua. E aí você pode reverter essa situação? A gente tenta, né? Na teoria, com o médico, ele tem que tentar. O que é errado é um médico pegar uma paciente dessa que está procurando ajuda. Doutor, eu usei a substância, agora eu preciso de ajuda. E aí ele julga? E julga, fala assim, ó, você usou, agora você vai ter as consequências. Poxa, por que fazer isso com o usuário de esteroide? Se você não faz isso com o etilista, se você não faz isso com o tabagista, você com o usuário de esteroide agora, não, ele vai se ferrar? Não, peraí, você é médico, a gente não é juiz. Perfeito. Então a gente tem que cuidar. A pessoa chegou, a gente vai usar meios para tentar controlar um pouco desses colaterais. Lógico, com outras medicações que também têm colaterais. Por isso é a questão do custo-benefício. Não vai ter uma medicação que a gente vai utilizar para combater isso que vai ser muito eficaz e também não vai ter alguns riscos. Sim, terá alguns riscos. Porém, a gente precisa tentar reduzir os danos. Mas isso também de forma não controlada vai acabar alterando toda a fertilidade dessa mulher. E o perigo maior que eu imagino nisso tudo é se essa mulher engravida nesse meio do caminho, com essa dose de testo, isso tem um efeito devastador. É gigante, né? E o grande problema, igual o Will falou, é não demonizar quem usa, né? Não que você deva incentivar também. Mas eu falo, às vezes você procurar alguém que pelo menos conheça, porque assim, essa pessoa ela vai usar. Então já que vai usar... Já que ela vai usar, procura alguém que conhece para pelo menos ir te orientando, porque às vezes a dose, você tira drogas, você diminui dose, às vezes a pessoa não precisa daquilo que ela acha que precisa. Então isso já ajuda, então você já
como médico, a gente já consegue diminuir o impacto negativo daquilo. Porque é fato, se a pessoa te procura falando que quer usar, você orientando e auxiliando ou não, ela vai usar. Então, porque às vezes, você ajudando, realmente... ela vai usar. Aqui ela acredita que é aquilo que ela precisa. Se você falar, não, você pode dar toda aquela aula. Saiu dali, ela vai comprar com alguém, vai usar tudo errado. Então, você pelo menos consegue ponderar, orientar e acompanhar por exames para ver se aquilo não está tendo um impacto negativo. Acho que isso é o mais importante hoje. Não, falam tanto do empoderamento, que as pessoas podem escolher isso, escolher aquilo, e também não deixam as pessoas à vontade para escolher para usar algo que ela quer usar e não tem... É porque esse mundo do esteroide, igual o Will falou, se a pessoa chega e fala que usa esteroide, a maioria dos médicos não conhece. Hoje, graças a Deus, está mudando muito, mas a maioria não conhece. Então é aquele cara assim que fala, não, então você se vira. Então se o cara chega usando crack lá, não, vamos ver o medicamento, vamos tentar tirar dessa. Álcool, a mesma coisa, agora se for esteroide... Morre. Se vira, morre. E uma reflexão bem interessante, né, que eu já vi de alguns outros médicos falando, é aquilo. A pessoa que realmente julga é aquela pessoa que já fez pelo menos umas 20 cirurgias plásticas, né? Então, poxa, é uma pessoa que também... Lucas Caseri. Então, poxa, é uma pessoa que já fez uma aplicação de uma quantidade de substâncias estéticas no seu organismo extremamente grande. Que se sujeitou a risco extremamente grande. Fez cirurgia, pôs peito, tira peito, põe bunda. Agora a pessoa, mas aquela ali tomou oxandrolona, você é doida. Entendi. Poxa, então foi a questão do empoderamento, né? As pessoas poderem utilizar. Elas podem decidir fazer cirurgia plástica riscos, né? E não podem decidir que querem usar hormônio de forma medicamentosa adequada, né? É da cabeça de cada um, né? Da consciência de Mas cada isso eu acho que já mudou bastante, acho que já melhorou bem. Não, tá melhorando. Sem dúvidas. Então, terminando, né, sobre isso, agradeço o Dr. Guilherme, agradeço o Dr. Will por passar essa tarde aqui, filmando comigo. Não ganharam nada, a não ser um copo d'água. Um cafezinho. Um cafezinho. E se você gostou, compartilhe essa informação, que eu acho muito importante. Eu fiz esse vídeo muito mais para divulgar uma informação, para chegar a uma informação clara, adequada, e isso ser compartilhado na rede para as pessoas ganharem conhecimento. Então, se você gostou, compartilha, deixa um like, siga o Dr. Guilherme na rede. Fala, Guilherme, que eu já esqueci seu Instagram. Guilherme, _C, _Paula. E o Dr. Will? _dr.william.rangel. E siga a gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestões, só deixar aí embaixo que a gente lê e responde.